Então, pessoal, valendo, tudo bom? Estou falando aqui com vocês, estou aqui já no escritório, no expediente de hoje. Estava até conversando com o nosso amigo aqui, o Dr. Jean, e eu já havia conversado com os nossos outros colegas, tá? Em especial também com o Dr. Júlio. E uma coisa importante que precisamos fazer, para a maioria do caso de vocês, tá? A maioria de vocês tem conosco departamentos voltados para consumidor, tá? É isso mesmo? Então, vamos lá. A maioria de vocês tem casos voltados de pequenas causas. É a dinâmica do escritório, como eu já conversei com todos vocês, inclusive. Eu sei que tem o Dr. Célio para trabalhista, né? A doutora Ana, a doutora Daniela, lá para previdenciário, casos à parte. Agora, os principais, o arcabouço, a âncora do escritório, são as pequenas causas, principalmente em relação de consumo. Nós precisamos entrar em juízo, ok? Então, assim, pessoal, sendo bem objetivo, tá? Sem muita enrolação. Novos casos, sem prejuízo dos anteriores. Novos casos, sempre tentaremos primeiro entrar na vara civil pelo procedimento comum à luz do CPC, focando sempre a questão da gratuidade de justiça. Claro que há clientes que não é possível obtermos a gratuidade de justiça, pelo fato de eles terem uma declaração de renda com valor elevado acima da média do mercado brasileiro e outros critérios definidos por lei. Mas nós temos que adotar medidas cabíveis para tanto. Vocês sempre vão retornar contato, direto aqui para mim, meu contato aqui do WhatsApp, tá? Eu fico aqui nesse papel coordenando, junto com a nossa futura coordenadora também, a doutora Daniela, tá? Mas tanto com ela, principalmente comigo, ela coordenando, eu supervisando, junto com vocês, os meios necessários para podermos obter a gratuidade de justiça nos nossos casos, que serão, em regra, pequenas causas, mas para serem demandados nas varas cíveis, pelo procedimento comum, no CPC, ok? É necessário fazermos isso, porque sempre vai dar zebra. A verdade é essa. Se der zebra, a gente vai ter que recorrer. Se der zebra na gratuidade de justiça, a gente interpõe um agravo de instrumento. Junto com o Dr. Paulo, com a doutora Camila, eu venho obtendo bastante êxitos de conseguir reformar, ainda que parcialmente, obtendo parcelamento, ou então uma gratuidade de um ato pontual, só para perícia. Mas nós temos obtendo bastante êxitos em diversos casos para conseguir reformar e obter, de alguma forma, a gratuidade de justiça pelo procedimento comum. Conseguiu a gratuidade de justiça pelo procedimento comum é o melhor dos mundos, porque se der ruim, o famoso a vulgata deu ruim, nós vamos interpor a apelação. E, em regra, interpondo a apelação, já com gratuidade, ou até não, na hipótese de você estar discutindo a própria gratuidade em sede de agravo, seja apelação, nós vamos levar isso para o Tribunal de Justiça, para uma das câmaras cíveis. Pessoal, Câmara Cível, desembargador, lê. Por incrível que pareça, eles ainda leem. Tá? O relator ainda pega, lê, bota para o assessor ler, é claro, mas eles ainda pegam para ler. Turma recursal, galera, não dá mais, não dá. Nós estamos perdendo casos após casos em sede de juizado, ou então com valores ínfimos. Como até estava comentando aqui com o nosso amigo Jean, que ele é responsável por uma série de contenciosos em massa voltada para um episódio específico do denominado Rap Festival. Uma série de ações nas quais, se não está havendo qualquer intercorrência de natureza processual, que já é um atraso, quando está sendo a sentença, os valores não estão elevados. Se tivesse um procedimento comum, entraríamos com a apelação, já com a gratuidade garantida. E se a gratuidade não tivesse sido garantida antes da citação, teríamos entrado com agravo. Como repito, com o Paulo, com a Camila, já tivemos diversos casos que eles conseguiram obter êxito e garantiram ou o parcelamento, ou então a concessão parcial, ou até mesmo, muitas das vezes, inclusive, a maioria, pelo menos mais da metade, a concessão integral da gratuidade de justiça. Tá? Conseguindo a gratuidade pelo procedimento comum, acabou. Levamos até o STJ, STF, se necessário. Okay? Mas o problema tem que tentar primeiro o procedimento comum. Comentei especificamente com o Dr. Júlio a respeito do fato de fazer isso apenas quando se tratar de uma relação de consumo, pequenas causas que envolvam vício oculto, quanto a defeito da prestação de serviço, ou então vício oculto voltado ao fornecimento do produto. Não, para tudo, ok? Para tudo. Porque é muito simples. Se você já deve ter observado isso, e quem não observou ainda vai observar com a experiência que vai obter junto conosco aqui no escritório, inclusive.
Espero que quanto menos, melhor. Se você já partir para o juizado especial, pararam para pensar que o juizado especial atravessa a petição, se não tiver nenhuma irregularidade, só aguardar a realização da ACJ, que em regra estão convolando pelo fato de voltar a estar sendo presencial. Se fizer AC, no caso audiência de conciliação, e convolar para a instrução de julgamento, qual é o grande problema do juizado para efeitos práticos nossos? A instrução do feito se locupleta. Daquele momento em diante, você não pode mais inovar em meio aos autos processuais. Não pode mais produzir provas, porque a fase probatória cessou. Dali, só é o proferimento da sentença, com a leitura de sentença, disponibilizando no diário para publicação, ou então só a intimação eletrônica, como em regra acontece. Mas o problema dali, a gente até às vezes chama o feito à ordem, né, atravessando petição, mas não vai adiantar, o juiz não vai ler. O juiz leigo não vai ler. Ele, quando for fazer o projeto de sentença, ele só vai fazer o projeto de sentença lastreado no máximo entre inicial, contestação apresentada e o próprio ato de audiência. Então entenda, se tiver qualquer irregularidade desde a inicial, ele vai se manifestar sempre aonde? Como sempre acontece, no projeto de sentença. Aí lá na frente, depois de 6 meses, problema de comprovante de residência, problema de que você não conseguiu caracterizar o pagamento por cartão de crédito, aí ele vai julgar extinto feito. Então olha só, para que isso? Se a gente pode já tentar direto pelo procedimento comum. Mas, no procedimento comum, a questão da gratuidade é um desafio. Sim, de fato é um desafio. Tenta. Mas o cara ele declara 10 mil por mês. Não junta a declaração de imposto de renda. Pega o extrato bancário dos 12 últimos meses da conta que ele menos movimenta, uma conta digital. Fazendo isso, a gente tenta. Se o juiz negar, a gente entra com agravo. Leva isso ao conhecimento do juízo, no caso do próprio relator, em sede do tribunal. Esse é o ponto nevrálgico de diferença. Agravo de instrumento, ou então apelação, e quantos outros embargos declaratórios forem necessários para o Tribunal de Justiça, do que qualquer medida recursal, em especial o próprio recurso inominado, para a turma recursal. Pessoal, vocês sabem pela prática, e repito, quem não souber, vai observar isso, quanto menos possível conosco. É só enunciado que eles botam, eles não leem nada. Você vai lá pedir palavra, vênia, para sustentar 15 minutos e entrar naquela fila de mais de 30 pessoas, que é tudo no sistema? Não vai, é uma bobeira isso, não presta. Agora, procedimento. Tentou, pediu a gratuidade. A gratuidade, quando você pede pelo procedimento comum, é antes mesmo da fase saneatória. É no despacho saneatório processual inicial. Quando o juiz ele vai verificar se há alguma teratologia na inicial, se vai admiti-lo, julgá-la extinta, ou então julgar improcedente preliminarmente, lá no 332, se não for nenhum desses empecilhos, ele vai apreciar as questões processuais preliminares antes mesmo da fase saneatória, e ali ele vai decidir pela gratuidade. Em regra também, a boa parte das vezes, eles também deferem. E muitas das vezes, diga-se de passagem, não é que defiram de plano, não. Até porque nem pode. Eu não estou nem abordando aqui o aspecto teórico, com base na primazia de mérito, que eles não fazem isso mesmo. Mas o ponto pelo menos eles botam aquelas emendas absurdas, por mais que sejam, né? Pede para juntar 3 vias das últimas 3 declarações de imposto de renda, etc, etc. Tá, não conseguiu isso. Vamos juntar o quê? Os 12 últimos movimentos mensais do extrato bancário da conta que ele tiver menor movimento. Não deixa de ser a titularidade dele. E pode, muitas das vezes, como acaba sendo, ser um movimento real que ele tem a declarar. A maioria dos clientes que temos, pessoas físicas, naturais, nem sequer, em verdade, declaram como dependente de imposto de renda. As pessoas são regulares, só estão regulares para efeitos nominais junto à Receita Federal, mas não estão com as suas declarações em dia. E como estão abaixo da faixa de isenção, não surte qualquer efeito, mesmo a título de multa. Multa essa também que está abaixo da mínima de dispensa genérica, para efeitos até de bagatela, inclusive, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, então acaba não dando em nada. Tá? Que, salvo engano, na época era 30 mil, hoje em dia a faixa salarial é até maior. Em que pese para efeitos criminais é 20 mil, por causa do entendimento da jurisprudência, inclusive do STJ e, posteriormente, do STF, como atualmente. Então, galera, é assim. Vamos tentar sempre o procedimento comum.
Procedimento comum, focar junto com o cliente. Gratuidade. Não conseguiu? Agravo de instrumento. Agravo de instrumento, tribunal. Muito mais provável de conseguir obter êxito, ainda que parcial, do que turma recursal. Não conseguiu? Agravo de instrumento para obter a concessão de gratuidade de justiça. No procedimento comum, pela vara civil. Desiste da ação. Por quê? Ainda não houve a citação, ainda não há réu, não completou a relação jurídica processual, não há condenação às custas, porque não houve ainda uma relação jurídica processual formada. O STJ já nos garante nesse sentido. E eles realmente não condenam, não, tá? Quando você pleiteia a desistência nesses fins. Pediu a desistência? Redistribui, não é caso de litispendência, também não é caso de preempção, redistribui para o rito especial sumaríssimo lá do juizado especial. Aí não vai ter jeito mesmo, a gente tentou, não conseguiu. Mas pelo menos tentou. Se conseguirmos obter a gratuidade de justiça no procedimento comum, a chance de êxito é muito maior. A chance de avalização com relação à nossa pretensão indenizatória, principalmente para fins punitivos, ressarcitórios ou pedagógicos a título de danos morais, é mais elevado. Procedimento comum. Procedimento comum, gratuidade de justiça. Não conseguiu? Agravo. Não conseguiu? Aí vai para o juizado mesmo. Sempre assim. Nunca de imediato vamos juizados especiais. Claro, há casos e casos. Mas aí qualquer coisa, se fugir essa regra, você retorna o contato para mim. Estamos combinados? Vamos nessa. Então vou até disponibilizar esse vídeo, inclusive, lá na nossa rede lá do YouTube. É isso, pessoal. Aguardo o retorno de vocês. Peço para que confirmem, joinha, aqui no nosso grupo da Sede Direção, ok? Vamos nessa. E para quem for visualizar isso aqui, não pensamos a respeito no YouTube, como aquele pessoal lá de influência costuma dizer, né? Curta nossos vídeos, curta nossos canais. Não tem monetização, não tem membro. Isso aqui é só um cartão de visita. O importante é conteúdo. Vamos nessa. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.